Então, retornamos à produção do nosso projeto Delphi, aplicativo com conexão com o banco de dados MySQL. Estamos praticamente finalizando a customização do form principal, o form de entrada do nossa aplicação. Nesta videoaula nós vamos colocar um papel de parede, e a ideia é a seguinte: a imagem a ser apresentada como papel de parede, ela não será incorporada ao executável. Ela estará numa pasta, e quando o aplicativo for carregado, nós vamos até essa pasta, pegar a imagem, carregar a imagem e apresentar como papel de parede. A ideia é essa daí. Bom, iniciamos o processo então, incluindo um objeto do tipo TImage ao nosso formulário. Esse objeto vai receber o nome papel de imagem, papel de parede, e nós vamos dizer que ele tem que ocupar ao cliente toda a área de trabalho do nosso formulário, que o seu conteúdo tem que ser centralizado, ou seja, a imagem que será carregada aqui, ela deverá estar centralizada. Então já está a ideia, a estrutura já está preparada. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos acessar as propriedades e eventos do nosso form principal e novamente lá no evento onShow, que nós já temos um código onde nós colocamos a data do sistema operacional em um dos painéis da barra de status. Nós vamos agora colocar os códigos para obter a imagem que está numa determinada pasta e agregar, inserir neste objeto TImage, que se chama imagem do papel, imagem papel de parede. A ideia então é a seguinte: vou colocar aqui comentários para que a gente saiba o que está acontecendo. Então essa linha de baixo, ela apresenta a data do sistema operacional no painel da barra de status. No painel da barra de status. E aqui embaixo, obter a imagem a ser apresentada como papel de parede. Muito bem. Vou criar uma variável local que se chama imagem, que é do tipo string. Esta variável, ela vai armazenar o caminho e o nome. Vou colocar mais aqui embaixo. Ela vai armazenar o caminho até a imagem e o nome do arquivo. Então, imagem recebe barra invertida imagens, barra invertida wlf.bmp. Então vamos entender isso daqui. Lá nas pastas que criamos inicialmente, vamos lá nas pastas, então site vendas, nós temos a pasta fontes, bancos, banco de dados e imagens. O nosso aplicativo está sendo desenvolvido na pasta fontes. Todos os arquivos gerados estão na pasta fontes. Como é que eu vou chegar até a pasta onde está a imagem que nós queremos? Então eu preciso voltar uma pasta e avançar até a pasta imagens. Então o que nós estamos fazendo aqui com esse ponto é o voltar, e barra imagens é o avançar. Então manualmente seria isso que estaríamos fazendo. Vamos voltar. Então, estamos aqui desenvolvendo em fontes. O nosso executável está aqui na pasta fontes. Onde que ele vai buscar a imagem? Ele vai voltar, é o ponto, e vai avançar para a pasta imagens. Chegou até a pasta. Qual que é o nome do arquivo? No meu caso, eu criei aqui um logo que eu sempre utilizo nos meus projetos. É um arquivo chamado WLF, de Wagner Luiz Fernandes, do tipo BMP.
Portanto, a imagem ela está em relação à localização do executável, do exe, ponto, ponto, volta uma pasta, imagens, avança para a pasta imagens, wlf.bmp. E aí eu já tenho aqui gravado, que eu deixei preparado, os comandos necessários. Então veja só, se o arquivo foi encontrado, então a função fileExist, ela arquivo encontrado, ela verifica se esse arquivo existe, se o arquivo identificado, só que aqui no caso eu tinha deixado descrevendo, eu vou usar o nome da variável. Então, se imagem, que é ponto, ponto, barra invertida imagens, barra invertida wlf.bmp for encontrado, o que acontece? Imagem papel de parede, que é o objeto que nós colocamos, na sua propriedade picture, dispara o evento load from file, ou seja, obter do arquivo. E aqui eu tinha deixado preparado o caminho completo, e aqui eu retorno e mudo para a imagem. Qual que é a vantagem de utilizar a variável? Se eu tiver que fazer qualquer alteração aqui, eu não tenho mais que mexer aqui e aqui. Eu faço a alteração no conteúdo da variável e daí para baixo todas as alterações são sentidas, são aplicadas. Vamos ver se eu não cometi nenhum erro aqui de programação. Vamos executar e olha o que aconteceu. Exatamente isso. A imagem foi carregada, foi encontrada e foi carregada no aplicativo, na execução da aplicação. Esse processo que nós utilizamos agora, ele tem a seguinte característica: a imagem wlf.bmp ela não está incorporada ao executável, ela está em um arquivo separado lá na pasta imagens. Toda vez que o form for apresentado, por isso o evento onShow, a nossa aplicação verifica se a imagem existe e caso ela exista, porque fileExist vai retornar verdadeiro ou falso, true or false. Se o resultado for true, verdadeiro, ele load from file na propriedade picture do objeto imagem papel de parede. E o resultado é esse que nós vimos. Uma das vantagens disso é que o aplicativo fica mais leve. Uma outra vantagem é que se nós formos até a imagem e alterarmos, utilizando o Paint, por exemplo, eu vou fazer aqui uma alteração só, uma alteraçãozinha simples. Quando nós executarmos a nossa aplicação novamente, o que acontece? Ele vai lá e carrega a imagem atualizada. Então aqui você pode customizar, trocar a imagem, fazer alterações, fica bastante flexível para o usuário final promover alterações. Eu só vou por fim voltar a minha imagem ao original para que fique mais apresentável. E aqui, então, tudo feito. Nosso aplicativo está com a estrutura básica do form principal montada e na sequência nós vamos na sequência nós vamos começar a pensar na conexão com o banco de dados. Tá? Então, até a próxima videoaula.